Desde 2000, a seguir ao Covid, começámos a ter miúdos, os sub-23, os júniores, e temos tentado divulgar mais e temos já escolinhas também da petanca, principalmente no Algarve. Temos as escolas de petanca nos clubes, já há clubes que têm, e então temos divulgado mais e temos ido também com os miúdos, com os sub-23 e os júniores aos campeonatos internacionais. Desde 23 que vamos aos campeonatos da Europa com os miúdos, e então ano passado os sub-23 ficaram em terceiro lugar no campeonato da Europa e os júniores ficaram em quinto lugar também no campeonato da Europa. E como tal, foi a primeira vez que levámos miúdos, sub-23 e júniores, foi em 2023, que nunca tinham ido. Esta disputa pela Taça de Portugal já se realiza há quanto tempo? Aqui, hoje não é a Taça de Portugal, hoje é o Campeonato Nacional de Triplete, em que são equipas formadas por 3 homens, são só homens a jogar, apesar de termos uma equipa que tem uma senhora, porque o regulamento diz que podem jogar 2 homens com uma senhora. Temos desde sempre temos o Campeonato Nacional de Triplete, temos o Campeonato Nacional de Duplete masculino, feminino e de júniores, e temos o Campeonato de mão a mão, também feminino, masculino e júniores, e sim, temos a Taça de Portugal, que isso é a taça rainha da modalidade a nível nacional, onde normalmente juntamos mais de 90 equipas de homens, 20 e tal, 30 de senhoras, e depois temos as equipas também dos júniores e dos cadetes a jogar também. Como Presidente da Federação de Petanca, como é que vê as condições aqui em Novais? Aqui no Vais tem umas condições excelentes, não é a nível nacional, temos pouco, só aqui no norte é que temos sítios cobertos, que é Novais e Briteiros, de resto não temos mais cobertos, mas devíamos ter mais espaços destes cobertos para jogar a modalidade, porque joga-se de inverno e joga-se de verão, que normalmente o campeonato começa em finais de fevereiro e vai até meios de novembro, e pronto, e de inverno, e depois a maior parte é verão, mas mesmo assim é muito calor, principalmente no Algarve, que temos dias... E a chuva vai, sim, e a chuva e o sol intenso, o calor intenso também acaba por prejudicar o jogo. Sim, sim, porque os atletas acabam por ficar mais cansados, porque levarem o dia a jogar, quando chegam aos últimos jogos, que é as meias finais, os quartos de final, as finais, já estão mais cansados, porque com o calor cansa muito mais. Sim, há mais exaustão. E a água também dificulta o deslizamento da bola, que pode alterar comportamentos. Sim. A água dificulta porque o chão fica molhado, pode fazer poça, depois a bola não desliza, trava, e eles não... É assim, o jogador que souber jogar as bolas altas, consegue jogar. Aquele que tiver mais dificuldade em jogar as bolas altas, com o campo molhado, tem mais dificuldade, porque a bola não rola, e então trava e não anda. Falávamos há pouco em off também relativamente à expansão desta modalidade. Poderia haver aqui mais por parte, e terá que haver mais por parte quer do Governo Central, como também dos municípios, que podem ajudar muito a levar a petanca às comunidades e a arrastar também as pessoas para este tipo de modalidade que só vai beneficiar. Sim. E era importante fazer a divulgação junto das escolas,
naquelas formações das AECs, em que os miúdos fazem depois das aulas, aquelas aulas para estarem ocupados. Isso era importante levar a petanca, porque a petanca tem várias particularidades. Para já é inclusiva, qualquer pessoa de qualquer idade pode jogar. Temos, por exemplo, na Madeira, temos um atleta de cadeira de rodas e ele joga. Temos outro atleta que tem um problema num braço, joga só com uma mão. Temos pessoas com alguns problemas e que podem jogar. E de qualquer idade pode jogar. Para além disso, é um jogo que ajuda à concentração, ao fair play, à tática, à concentração. A concentração é muito importante neste jogo e, como tal, ajudaria muito também os miúdos a lidarem uns com os outros, que normalmente agora é só telefones. Ajudaria eles a jogar, a estarem mais envolvidos uns com os outros e depois na concentração também, que ajuda bastante. Por exemplo, a Tailândia era um país onde a petanca estava pouco desenvolvida e foi o próprio governo que levou a petanca para os militares. A maior parte dos jogadores que representam a Tailândia são militares. Porquê? Porque o governo viu que a tática, a concentração, a perícia, a leitura de jogo era fundamental para eles. Até para os treinos. E implementou isso e muitos atletas da Tailândia são militares. E aqui nós lá em baixo temos uma particularidade que os pais tentam incentivar os filhos a ir. E então também temos miúdos que começaram assim. Começaram a ir com os pais e depois começaram a levar outros amigos e agora já temos vários miúdos a jogar e bons jogadores. Permita-me só que coloque esta questão ao nível governamental, até porque vocês já são uma federação já tem que entrar mais com o Governo Central, no diálogo exatamente. O que é que vocês, neste momento, com toda esta evolução que esta modalidade tem tido, o que é que o Governo tem feito para apostar seriamente nesta modalidade? Muito pouco? Muito pouco. Em termos o IPDJ dá-nos um valor que, como dá a todas as federações, só que nós, como somos federações pequenas, que não pertencemos ao Olímpico, ao Comitê Olímpico, não somos modalidade olímpica ainda, e então os valores são poucos. E para nós, para fazermos o que nós queríamos, que era irmos muito mais aos campeonatos internacionais, é muito pouco a verba que nos ajuda, mas é muito pouca a verba que nos dão, porque cada vez que nós vamos a um campeonato internacional, são 4 atletas, o treinador e normalmente somos 6 pessoas, ronda sempre os 6, 7 mil euros de cada vez. E este ano então que temos 3 campeonatos a que queremos ir, vamos agora em julho, a mês de julho, de 17 a 20, ao Campeonato da Europa de Séniores e só o alojamento custa-nos quase 6 mil euros. A verba que o IPDJ dá que se esgota muito rapidamente. Sim. O valor é muito pouco para aquilo que nós necessitávamos para ir a estes campeonatos. Para além das despesas que têm mensais? Mensais normais, com a funcionária, com o treinador. O IPDJ, que é o organismo que está ao vosso lado e que vos vai atribuindo os escalões para a atribuição de valores, tem esta noção, vem aos locais para ver a importância e o crescimento das modalidades? Não, normalmente não. É assim, no Algarve, se for campeonatos destes nacionais,
a Federação normalmente convida o presidente do IPDJ da delegação de Faro, que é a nível do Algarve. E ele vai. Agora, o problema é ele transmitir ao Governo Central como é que a modalidade está. Em termos depois dos outros nacionais, o Central não vem. Normalmente não. O IPDJ, que estar mais próximo do Governo, não aparece? Sim, sim. Já fizemos convites, mas não, pronto, também têm os compromissos deles, não é? E então às vezes também não é muito compatível conseguirem estar. Mas pronto, mas se não fosse o mais alto representante, podia vir um a representar. Um outro representante. E passar aquilo que viu. E passar aquilo que viu. Nós agora também a nível nacional também não temos feito, quando foi da Copa Ibérica em Santarém, sim, convidámos para eles estarem presentes, mas não puderam estar, e nem nenhum representante. Mas tivemos da Confederação do Desporto, o presidente da Confederação do Desporto esteve connosco. A Copa Ibérica é um torneio que é feito com Portugal e Espanha. É só Portugal e Espanha. Um ano organiza Portugal, outro ano organiza a Espanha. E então também é um campeonato importante, porque vai equipas a nível nacional, vai uma equipa de cada associação e eles também trazem. Espera muito mais nos próximos tempos, espera que o Governo Central, o IPDJ, ajude a Federação? Sim, era o que mais desejava, era que conseguíssemos mais verba para podermos desenvolver mais a modalidade, porque também a partir do momento em que nós vamos a mais campeonatos internacionais, também vamos mostrando a modalidade a nível nacional, a força que Portugal tem, e isso era muito importante, que a verba aumentasse para podermos ir a mais campeonatos, e o que não é muito fácil, porque as ajudas são poucas e os valores são muitos, aí é que está, e então é complicado. Mas levar os atletas aos campeonatos internacionais é um orgulho para a Federação e é um orgulho para os atletas que representam Portugal. Mesmo os sub-23 e os júniores vestirem a camisola da seleção, para eles não tem. Principalmente, é assim, os séniores, sim, mas para os sub-23 e para os júniores vestirem a camisola. É um orgulho enorme. Fica o recado dado.